Olá, eu sou Isabelle Caino Delgado e darei continuidade às discussões e reflexões do espaço intitulado Diálogos e Inclusão, aqui no nosso projeto DIREC. A temática eleita neste mês foi a temática do autismo. Neste sentido, ao longo deste dia, você vai ter acesso aos conceitos de acordo com o DSM-5 e o CID-11. Eles revelam diretrizes diagnósticas para o entendimento dos transtornos, incluindo o TEA, os critérios diagnósticos desse transtorno de maneira mais pontual, as características que ele revela, a prevalência e as causas do TEA, algumas leis importantes e o contexto escolar do TEA. Tá? Então, ao pensarmos na caracterização, ele é caracterizado por déficits persistentes na capacidade de iniciar e manter a interação social recíproca, que envolve 2 ou mais interlocutores, e esta comunicação social. E por uma série de padrões de comportamento, interesses ou atividades restritos, repetitivos e inflexíveis, que são claramente atípicos ou excessivos para o indivíduo, a idade e o contexto sociocultural. Então, essas pessoas têm uma tendência a revelarem uma rigidez cognitiva. Então, isso tende a impactar nas relações interpessoais cotidianas. O início do transtorno ocorre durante o período do desenvolvimento, geralmente na primeira infância. Os déficits são suficientemente graves para causar prejuízo no funcionamento pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional ou em outras áreas importantes do funcionamento. Geralmente são a característica abrangente do funcionamento do indivíduo, observável em todos os contextos, embora possam variar de acordo com o social, o educacional ou outro, tá certo? Então, por isso mesmo é que o autismo hoje, ele é visto dentro de um espectro, então nós podemos ter variações individuais, tá certo? Vocês irão observar que existem 4 critérios bem importantes para que nós possamos pensar a respeito do TEA. O primeiro critério, o critério A, revela déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos. Esse é o primeiro deles. Dentro deste primeiro critério, observamos déficits na reciprocidade socioemocional, déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para a interação social, déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, e aí, na sequência, entramos então no critério B, o segundo critério, que revela padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, conforme manifestado por pelo menos 2 dos seguintes. Então, dentro desse segundo critério, podemos ter várias manifestações, manifestações aqui que são nomeadas, que são numeradas por 1, 2, 3 e 4. Neste sentido, pensando já no comportamento dessa criança, desse adolescente, desse jovem, o que é que a gente pode encontrar? Estereotipias motoras simples, a possibilidade aí de alinhar brinquedos ou gerar objetos, uma ecolalia constante, a possibilidade dessa criança, desse jovem estar apresentando repetições dentro daquele contexto comunicativo, frases idiosincráticas, frases aleatórias, que não têm uma organização ou que não correspondem à estrutura morfossintática da língua portuguesa. Podemos observar ainda um sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças, dificuldades com transições, padrões rígidos de pensamento, rituais de saudação, necessidade de fazer o mesmo caminho ou ingerir os mesmos alimentos diariamente, Então, pensando nisso, eles têm, de fato, uma dificuldade em aceitar alimentos de consistências diferenciadas, de sabores diferenciados, ou até mesmo temperaturas diferenciadas, tá certo? Além de um forte apego ou preocupação com objetos incomuns, interesses excessivamente circunscritos ou perseverativos. Então, eles tendem a manter, a revelar uma persistência mesmo naquele tema, ou com aquele brinquedo, ou com aqueles objetos específicos, tá?
Isso acontece, inclusive, em virtude da rigidez cognitiva que eu falei há pouco tempo. Revelam ainda indiferença aparente à dor ou temperatura, uma reação contrária a ações ou texturas específicas, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, uma fascinação visual por luzes ou por movimentos específicos. Tanto é que aqui vocês observam a imagem de um pêndulo, tá, que representa a fascinação por esses movimentos repetitivos que a pessoa com TEA revela. Observamos aqui o terceiro critério, né? Então, o critério C. Qual seria ele? O início do transtorno ocorre durante o período do desenvolvimento, tipicamente na primeira infância. Mas os sintomas característicos podem não se manifestar completamente, até mais tarde, não é? Como assim até mais tarde? Quando as demandas sociais excedem as capacidades limitadas. Mas, de fato, existe uma tendência, né, para que esse transtorno ocorra durante o período inicial do desenvolvimento infantil. E, por fim, o critério D, né, de que os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo no presente, não é? Além disso, além desses 4 critérios, é válido ressaltar a existência de 2 especificadores, tá? Como assim? O primeiro especificador, observamos que o autismo ele pode co-ocorrer com transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, podemos encontrar uma pessoa com TEA, com ou sem o transtorno do desenvolvimento intelectual. Este é um primeiro especificador. E um segundo especificador envolve o grau de comprometimento da linguagem funcional, tá? Então, podemos encontrar, nesses casos, não é, pessoas com leves ou nenhum comprometimento da linguagem funcional, ou a linguagem funcional prejudicada, até mesmo a pessoas com uma completa ou quase completa ausência de linguagem funcional. Então, este é um segundo especificador, tá certo? Esse grau de comprometimento da linguagem funcional. Bem, então aqui vocês podem ter acesso, depois de toda essa caracterização clínica, né, à prevalência do TEA nos Estados Unidos. Ah, Isabela, por que nos Estados Unidos e ainda não no Brasil? E eu vou explicar para vocês o porquê disso. Vamos então observar esse gráfico, né? Visualizamos aqui um aumento dessa prevalência, tá? Desde o ano 2004 até o ano 2021, quando essa nota foi publicada no dia 2 de dezembro de 2021. Observamos então, né, nessa última coluna, que 1 em cada 44 crianças aos 8 anos de idade nos Estados Unidos é diagnosticada com transtorno do espectro autista, tá certo? Numa transposição dessa prevalência para o Brasil, teremos hoje cerca de 4,84 milhões de autistas no país. Mas ainda não temos números de prevalência aqui no Brasil. E por que nós ainda não temos? Porque precisamos, então, observar como é que as pesquisas, né, estão avançando, como é que essas pesquisas estão se desenvolvendo, para fins de caracterização mesmo de dados, né, de prevalência, dados de incidência. Pensando nisso, eu queria colocar para vocês, além das causas do transtorno do espectro autista, que vocês podem observar aqui, algumas leis importantes, não é? E eu queria chamar a atenção para a Lei 13.861, né, de 2019. E é uma lei que revela o seguinte: para incluir as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista nos censos demográficos. Tá certo? Em virtude da pandemia, essa investigação ela demorou um pouquinho para acontecer, mas existe a perspectiva, existe a possibilidade para que essa coleta, pensando nos censos demográficos, comece a acontecer a partir de agosto agora deste ano, de 2022. Então, na pesquisa do censo, o autismo está contemplado, tá certo? A partir daí, né, esperamos então que esse novo contexto, né, que este novo cenário nos ajude a entender e a traçar a prevalência do TEA aqui no Brasil, tá certo? Mas que outros estudos certamente vão
continuar acontecendo, né, para esta finalidade. Aqui vocês podem observar o transtorno do espectro autista no contexto escolar. Queria chamar a atenção, né, o seguinte, de que é interessante que a escola tenha acesso a uma avaliação diagnóstico individualizado, né, de cada criança, de cada jovem com TEA, observando que cada aluno desses, né, ele revela potencialidades e fragilidades, tá? Então, nada melhor que a avaliação diagnóstica para que nós possamos entender que tipo de comunicação, né, esse aluno faz uso, quais são os comportamentos que ele revela no espaço escolar, tá? Quais são as características, né, que se fazem presentes, tá certo? Pensando em comportamento, pensando em comunicação, pensando em interação sócio-interpessoal, tá? Então, essa avaliação diagnóstica, ela é crucial, não é? E aqui eu queria apresentar para vocês dados que envolvem a tese de doutorado, né, de Soraya, junto à professora Evangelina Faria, que foi definida agora em 2022, tá certo? E na tese, elas mencionam o que é interessante ser pontuado, não é, ao longo da elaboração das atividades para o aluno com TEA. Aqui vocês podem encontrar algumas ideias que são pertinentes, que são relevantes, não é? De que a informação visual deve preceder a verbal, melhorando a assimilação e a fixação do conteúdo pelo aluno, ressignificar os momentos de estereotipias, criando vínculos afetivos, utilizar sempre o concreto e o lúdico para as atividades, a possibilidade do professor criar um objetivo exíguo inicialmente, né? Ou seja, com tempo mais curto de execução, para que o aluno possa alcançar, de acordo com as suas possibilidades, não é? Respeitar o tempo de concentração durante a atividade, então é necessário que as atividades sejam curtas, de modo a se respeitar o tempo de descanso, e gradativamente pode-se ir ampliando o tempo e a concentração do aluno. Então, é interessante que essas demandas, né, pensando aí na linguagem, na aprendizagem, elas sejam gradativamente aumentadas, de acordo com o ritmo, o desempenho e a qualidade de resposta que esse aluno com TEA pode apresentar. Elaborar as atividades com o mesmo conteúdo da turma, mas de forma adaptada. E avalie, então, sua evolução, tomando como parâmetro as suas atividades anteriores, tá? Então, evitar comparar esse aluno com TEA com os demais alunos da turma. É interessante olhar para este aluno, né, com TEA, mas considerando o seu desempenho em atividades anteriores, tá? A ideia aqui de que o professor não pode desistir, não é? Se não deu certo de uma forma, outras alternativas podem ser viáveis para a execução daquela tarefa e para o bom desempenho daquele aluno naquele momento. Aqui, então, eu deixo para vocês algumas sugestões de leitura com os respectivos links, né, em que vocês podem ter acesso, tá? E, por fim, né, eu queria fechar aqui a minha fala, encerrar a minha fala, colocando que nós não teremos um tópico intitulado Conclusão, porque nós daremos continuidade a essas discussões no próximo mês. No próximo mês eu vou trazer para vocês um pouquinho a respeito da comunicação aumentativa e alternativa, não é? Vou falar ainda a respeito do contexto escolar do TEA, bem como a leitura e a escrita nestes casos, incluindo discussões voltadas à hiperlexia. Então, no próximo mês, voltaremos então com esta temática para que outras discussões possam ser lançadas. Então, obrigada a todos e até o próximo mês.